Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, este final, serve como um puxão de orelha, né? Podemos dizer assim. Que o Senhor diz assim: mas e o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será que ainda vamos ter fé quando Jesus retornar? Porque aqui é o próprio Cristo que fala isso. É o próprio Cristo que nos leva a compreender: será que realmente estamos buscando viver esta fé através da oração? Porque, como ouvimos na primeira leitura de hoje, a gente viu do livro do Êxodo, aquela luta lá de Moisés, né, que envia Josué, para que Josué vá lutar contra os amalecitas. E lá, enquanto Moisés ergue o seu cajado, né, o cajado de Deus, o povo de Israel está ganhando. E quando Moisés começa a pesar, né, as mãos, porque se a gente for observar, a gente não consegue ficar muito tempo assim. Mas teve uma pessoa que ficou muito tempo assim. A gente olha para a cruz e Jesus está lá. Talvez seus braços tenham se deslocado, porque o peso do nosso corpo faz com que isso aconteça, né? Mas Jesus suportou. Jesus estava fazendo o quê? Intercedendo por cada um de nós. Jesus era aquele que morreu, aceitou morrer pelos nossos pecados. E ali naquela cruz ele sofreu até o último instante. A dor não era só das feridas, da coroa de espinho, das mãos que ultrapassadas pelos pregos dos pés, mas também de suportar, né, seus braços suportarem seu corpo. E a gente vê que é um grande ensinamento para nós, poder da intercessão. Porque o Senhor estava, ao mesmo tempo que se sacrificando por cada um de nós, estava intercedendo pela nossa salvação. E a gente vê isso acontecendo lá, né, já em Moisés, né, que é uma prefiguração do que iria acontecer também com Jesus. E Moisés ali estava lá com o cajado de Deus. Aquele cajado, mesmo cajado que furou a pedra, né, que da pedra fez jorrar água. Era esse mesmo cajado. Enquanto Moisés estava lá com aquele cajado de pé, levantado, o povo estava ganhando, o povo de Israel. Né, começou a pesar, colocaram pedra, sentaram Moisés, mas tinha dois ali que estavam junto de Moisés, intercedendo. Dois que fizeram com que Moisés suportasse. E muitas das vezes falta isso em nós. Ter um amigo de verdade, alguém que interceda, que reze por nós, alguém que a gente possa contar para desabafar muitas das vezes, para dizer assim: eu estou passando por isso, me ajuda. E às vezes a gente não encontra pessoas assim. Às vezes a gente se decepciona, acha que uma pessoa é amiga e logo em seguida a gente se decepciona. Mas que a gente possa encontrar, buscar verdadeiramente uma pessoa com quem a gente possa contar, com quem a gente possa se abrir, para que alivie o peso da carga que nós carregamos. Porque ali Moisés estava carregando uma grande carga, né? Porque aquele peso ali não era só o peso do cajado e dos seus braços que já estavam enfraquecidos por suportar tanto, mas era também o peso daquele povo que necessitava de uma terra nova, de um carinho de Deus, podemos dizer assim, de ser abraçados por Deus. E Deus, ele queria fazer isso. Por isso fez com que o povo de Israel vencesse, né, que Josué conseguisse vencer. Mas a gente, retornando para o evangelho de hoje, a gente vê, né, que Jesus fala essa frase no final: será que o Filho do Homem vai encontrar fé quando retornar? Mas lá no início ele encoraja os seus discípulos também a ser perseverante. E conta aquela parábola. Uma parábola pequena, mas que serve de grande entendimento para cada um de nós. A questão da persistência, da insistência. Porque aquela mulher, né, no caso, é contado que um juiz que não temia a Deus e não temia homem algum. Mas uma mulher de tanto insistir: faze-me justiça
contra os meus adversários. Então, todos os dias, ela ali no ouvido daquele juiz: faz-me justiça contra os meus adversários. E chegou um momento que o juiz, ele cansou. E, ao mesmo tempo, ele temeu aquela mulher. Por quê? É falado, né, que ele diz assim: vou fazer justiça àquela viúva antes que ela me agrida na rua. Então, se ele dizia que não temia ninguém, por que ele temeu a viúva? Pela insistência dela. Será que nós, quando nós pedimos algo para Deus, nós estamos fazendo desta mesma forma? Insistindo? Perseverando na oração? Porque nós temos que entender isso. Nós temos tudo. O Senhor nos dá tudo, mas nós precisamos estar em unidade com Ele através da nossa oração. Será que nós estamos dedicando um tempo para esta oração? Será que nós levantamos e foi-se embora? Né? Porque tem muita gente que levanta dessa forma. Traça o sinal da cruz, parece o flash, né? Aí vai-se embora, fazer as coisas, e o tempo que nós deveríamos dedicar a Deus? Pelo menos 10 minutos, ir diante do Santíssimo, ou mesmo no seu quarto, como o próprio Cristo nos ensina. Quando tiver, né, entra no teu quarto, se ajoelha, fecha os olhos e fala ao Pai do céu. Jesus nos fala isso no Evangelho. Mas será que nós estamos realmente fazendo? Será que nós estamos abrindo o nosso coração a vivenciar tudo isso? Durante essa semana passada, de segunda, né, acredito até sábado, nós ouvimos muito o tema da oração, de como nos fortalecer, de como o Senhor nos ensina. Praticamente esse mês todo, dedicado às missões, também está sendo dedicado à oração, ao tema da oração. Porque nós vimos, desde a oração do Pai Nosso, que o Senhor nos ensina, que ensina aos seus discípulos, e assim nós aprendemos também, a todos os dias o Senhor incentivar a oração. Porque é um meio de nós permanecermos em unidade com o Senhor. Permanecermos ali, fazendo segundo a sua vontade. Será que nós estamos fazendo isso? Eu vos pergunto, porque muitas das vezes nós fraquejamos. Aquela mulher é um sinal de esperança para nós, porque ela persistiu, insistiu. E o Senhor nos fala: batei e a porta vos será aberta. Mas será que nós estamos realmente batendo a esta porta? Porque na primeira dificuldade nós caímos, nós nos afastamos, porque o Senhor não realizou isso na minha vida, o Senhor não fez isso, não fez aquilo, então eu vou parar de rezar, eu vou parar de pedir. Mas se não tiver insistência, será que realmente o Senhor vai fazer? Porque no Evangelho ainda é falado, né, que aquele juiz fez, né, no caso, a justiça àquela mulher. Ainda mais o Pai do céu, ainda mais Deus, se nós agirmos com todo o nosso coração aberto ali, com toda a justiça, com toda a fidelidade ao Senhor, será que Ele não vai fazer justiça a nós? Será que Ele vai deixar nós permanecermos na fraqueza? Será que Ele vai deixar nós abandonados? Provavelmente não, gente. Nós temos que crer, nós temos que acreditar. Nós dizemos assim: eu tenho fé, mas na primeira tribulação, eu volto a repetir, a gente desiste, a gente não dá prosseguimento. Que tipo de fé é essa? Provavelmente o Senhor, quando voltar, não vai encontrar nenhuma fé mesmo, porque nós dizemos que temos, mas não pedimos. Porque todos os dias deveríamos pedir: Senhor, dai-me o dom da fé, dai-me essa virtude tão grandiosa, essa virtude onde eu possa crer, me abandonar inteiramente a Ti. Porque muitas das vezes nós dizemos assim: eu entreguei ao Senhor a dificuldade que eu estou passando. Eu entreguei, mas será que realmente nós entregamos? Porque nós fazemos isso, fazemos aquilo. Eu sei que nós devemos agir. Eu sei que nós precisamos agir também, além da intercessão, além da oração, que é justamente uma ação. A oração, né, é uma ação que nós devemos fazer, mas é confiar em Deus plenamente.
Nós muitas das vezes não confiamos no Senhor. E na segunda leitura de hoje diz assim: caríssimo, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendestes. Será que realmente nós estamos colocando em prática isso aqui? O que nós aprendemos? Nós temos realmente aprendido? Temos nos aberto a esta aprendizagem? Porque muitas das vezes a gente vem e não segura aqui no coração. Passa aqui, sai do outro lado. Mas a gente não aprende aqui no coração, não guarda no coração, não guarda na mente. E como é que nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos do Senhor? Nós precisamos ter essa abertura, buscar esse conhecimento. Temos tantos meios, a Sagrada Escritura, temos o catecismo da Igreja Católica, temos até para os jovens, né, o catecismo lá, jovem, para que é uma linguagem mais acessível, né, o YouCat. Cadê? Nós estamos fazendo isso? Buscando esse aprendizado? Buscando aprender verdadeiramente daquele que pode nos ensinar tudo, daquele que pode realizar tudo na nossa vida? Nós deixamos passar a graça, porque a graça ela vem de graça sobre a nossa vida. Mas quando nós não perseveramos, quando nós não nos abrimos a esta graça, ela passa na nossa vida. O que tinha que acontecer conosco vai acontecer com outra pessoa, que talvez está passando semelhante à dificuldade à nossa, mas ela está perseverando. Então, é motivo, é sinal para que nós possamos compreender e perseverar na nossa oração, perseverar na nossa fé, acreditar sem medidas, se abandonar no Senhor. É isso que o Senhor nos chama a atenção hoje, e que nós possamos verdadeiramente abrir nossos corações. Hoje, como é Dia Mundial das Missões, falei no início, né? Se você não sair porta a porta evangelizando, mas tem outros meios. Santa Teresinha nunca saiu do Carmelo, nunca saiu do convento, e mesmo assim é considerada a padroeira das missões, porque intercedia. E o Senhor nos mostra aqui, tanto através de Moisés no início, intercedendo pelo povo, como Ele fez também por cada um de nós. E assim nós aprendemos a como lidar com as nossas fraquezas, a como ir adiante na missão, a como adentrar as águas profundas, através da oração, através do nosso entendimento e intimidade com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.